Nada mudou, querido. É a gente que acorda meio estranho. Escute, é a gente que acorda meio, sabe, meio estranho, meio com a mente bagunçada, com o coração atrofiado, achando que ninguém gosta de nós e que a gente... nada mudou, querido. Nada mudou. Querido, se um filho, uma filha de Deus entender de verdade... Ô Jean, deixa eles ganhar de nós não, filho. Sem o teclado, sem o Espírito Santo não sou nada. Agora sem o teclado, não consigo nem falar. Deixa eles ganhar de nós não, que é a Roberta que está lá, tá? Tô com implicância com ela. Ó, escute, nada mudou, é verdade. A gente que acorda meio estranho, meio bagunçado. Se você tiver convicção que Deus é o seu Pai, ó, você não precisa atrair o olhar de ninguém. Você não precisa contar vantagem para ninguém. Se tiver nublado, não tem problema. Se tiver sol, não tem problema. Escute, é verdade, você não precisa provar nada para ninguém. Se você entender que Deus é o seu Pai, você está bem de pai. Você entender que é os olhos dele que está sobre você, você está bem de pai. Escute, é verdade. A gente que acorda meio emburrado com a vida, a gente é muito problemático. Amém? Quem não tem problema aí? Quem não tem problema? Você tem problema, filha? A cara dela, o sorriso dela foi sorriso de problema. O sorriso chegar em casa tem que resolver um monte de treta. Nós é um problemático. Além dos nossos problemas do dia a dia, a gente caça problema, a gente inventa problema. Reparou que às vezes você levanta assim, chega na igreja assim, aí alguém olha para você meio estranho e você, aí, tá com raiva de mim. Parece que a gente está sempre devendo alguma coisa. De verdade. Olha, quando você tiver convicção da paternidade de Deus, você não está nem aí, nem que as pessoas vão falar de você. Sabia disso? Você não está nem aí o que as pessoas vão falar de você, o que vão gritar de você. Sabe, você não está nem aí. Você se importa com o que Deus pensa a respeito de você. Reparou que a gente se preocupa mais com o que as pessoas pensam a nosso respeito do que Deus pode pensar ao meu respeito? Reparou que a gente tem mais, a gente teme mais os homens do que temos temor diante de Deus? Ontem foi assim, um dia assim, uma manhã gloriosa. Ontem teve o Entre Elas aqui. Mulher, você que não veio, você que não deu para vir, eu entendo isso, mas vou falar para você, você perdeu. Eu entendo que algumas não dá para vir, né? Trabalho, aquela correria e tal. Mas foi assim, eu fiquei tão feliz. Ó, gente, parabéns para todas as mulheres dessa casa. É porque quando as coisas acontecem sem treta, o pastor fica feliz. Eu falei assim, gente, tá estranho isso daqui. Ninguém brigou com ninguém, ninguém gritou com ninguém. Mas, gente, é de verdade isso aqui? Gente, o culto foi uma bênção, o louvor, sabe? Os meninos só tocando. A pastora estava igual uma leoa aqui ministrando. E as mulheres, e tinha visitante. Gente, de verdade, estavam aí. Depois arrumaram tudo, e guardaram tudo, e limparam tudo, e deixaram tudo organizado. Eu falei, meu Deus. Entre homens vem quantos, João? Vem quantos, mais ou menos, João? 12, né? Não, entre homens. Tem 12, né? 12, ou 12 mais um. Rapaz, tinha um monte de mulher aqui ontem. Eu falei, rapaz, as mulheres estão ganhando de nós, hein? Quero ver colocar um entre elas 5h30 da manhã. Porque o entre homens é 5h30 da manhã. Esses homens que vêm vale por 3, vale por 4. Mas, gente, foi uma glória. Eu falei assim, meu Deus. Sabe, veio gente de fora, veio visitante, estava uma presença de Deus maravilhosa aqui. E a mensagem que a pastora trouxe, ficou no meu coração ontem. Eu falei, gente, aquela palavra, ela não é uma palavra só para as mulheres. Ela é uma palavra tão atual para a sua igreja. É uma palavra tão atual para a sua igreja, porque nós vamos substituindo as coisas, os princípios de Deus, sabe, por princípios humanos. Reparou que quando a gente fala de santidade hoje, não mais aqui na casa, porque muita gente abriu a mente e entendeu isso, mas a gente fala de santidade em alguns lugares, ou para algumas pessoas, as pessoas já conseguem substituir a palavra santidade por religiosidade. Reparou que as pessoas confundem santidade com estilo de veste, cabelo, não é verdade? As pessoas, tudo bem, faz parte de uma vida santa, mas não é o principal.
Faz parte de alguém santo, andar em um santo, em um procedimento santo. Pedro fala a respeito disso. Andar em um procedimento santo faz parte de alguém que busca a santidade de Deus. Mas a gente aprendeu alguns caminhos para substituir aquilo que é tão simples em Deus e que é fundamental para você continuar uma jornada em Deus. Querido, de verdade, entenda uma coisa: você ser um homem, uma mulher temente a Deus, você vai andar em santidade. E a santidade, ela vai trazer longevidade aos planos de Deus na sua vida. Sabia que a santidade traz longevidade aos planos de Deus na sua vida? Muitos planos de Deus estão sendo interrompidos porque as pessoas não estão entrando em santidade. Querido, e você não entra em santidade de qualquer forma. As roupas, as vestes santas, ela vai sempre repousar sobre aquele que entrou em arrependimento. E entra em arrependimento aquele que entra num lugar de intimidade. Eu de verdade, já pregaram e anunciaram para nós que a gente precisa largar o álcool, largar as drogas, largar o cigarro e largar as festas. E quando eu largar tudo isso, pastor, quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, deixa eu mudar de vida, deixa eu organizar minhas coisas primeiro aqui, aí depois eu vou para a presença de Deus. Querido, não vai dar certo, não é assim que funciona. Querido, nós estamos aprendendo que Deus, Ele não mandou você largar as coisas. Deus te deu uma ordem para você ser santo. Nós gastamos tempo em deixar as coisas, mas não gastamos tempo em buscar aquilo que Deus mandou buscar. Porque Deus sabia que na medida que você buscasse em santidade, as coisas do mundo ia de ser irrelevante para você. Quantas vezes eu ouvi isso? Quando eu largar isso, quando eu deixar de ser isso, quando eu não sei o que, pastor, quando eu tiver o dom, não sei, querido, não vai funcionar. Com Deus não funciona assim. Porque tem coisa que só a ajuda do Espírito Santo, só o empoderamento do Espírito Santo, só a capacitação do Espírito Santo, em que eu e você vamos deixar as coisas. Sabe, isso o pecado entrou de uma forma que, querido, se o Espírito Santo não morar dentro de você, pode ter certeza que uma legião de pecado vai habitar dentro de você. Muitos. Aí se fala de santidade, as pessoas não entendem. Hoje não se fala mais em vocação, substituímos pelo chamado na casa de Deus. Hoje se fala em ser um bom homem de Deus e uma boa mulher de Deus, mas não se fala hoje em ser um bom marido de uma esposa e uma boa mulher de um marido, ou uma boa mãe para um filho, ou um bom pai para um filho. Parece que a nossa vida se resume no culto de domingo. E parece que saindo do culto de domingo, nossa pastor, mas o senhor prega isso já há 2 anos. Querido, eu vou pregar isso até a volta de Jesus. Porque o Senhor quer nos conduzir a um lugar de sinceridade. E se Ele não alinhar o que sai da sua boca com aquilo que está no seu coração, não há sinceridade. Querido, você sabe o que é adoração? As pessoas pensam que adoração é um tipo de música que nós tocamos. Querido, adoração não é dança. Adoração não é cantar. Adoração não é pregar. Adoração não é estar em cima do altar. Adoração, escute, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Vai dizer bem assim, ó: já que o reino de Deus inabalável já está entre nós, sejamos agradecidos. O escritor não está dizendo, ele não está colocando uma suposição que o reino está vindo. Ele está dizendo, já que, esse já que traz um alerta no meu coração. Ele está dizendo, não tem mais o que fazer, o reino de Deus já está entre nós e ele é inabalável. O escritor não está dizendo uma suposição que o reino de Deus está vindo, que o reino virá. Ele está dizendo, já que o reino de Deus está entre nós, esse reino é inabalável. Sejamos agradecidos e prestando a adoração diante dele, com reverência e com temor. Então sabe o que é adoração? Adoração é alguém convicto que o reino de Deus já está entre nós, e ele anda grato pelo reino de Deus que já está entre nós, e essa gratidão vai colocar ele em reverência, em um santo temor. Adoração é reverência e um santo temor. Porque tem gente cantando e não está adorando, porque canta sem reverência, canta sem temor. Então não confunda, eu sou uma adoradora, querido.
eu sou um adorador. Você é um adorador? Então você anda em reverência e você anda em santo temor. Por que reverência? Porque já que o reino está entre nós, se o reino está entre nós, o rei também está entre nós. Querido, a mim você deve respeito, mas a Deus você deve reverência e temor. A mim é respeito, mas a Deus é reverência e temor. Será que você podia aplaudir a Jesus? Reverência e temor. Ah, mas eu sou um adorador. Você anda em reverência e temor? Reverência, está diante do rei. Mas falar dessas coisas parece que, sabe, mas pastor, isso é muito pequenininho. Eu quero as coisas mais grandiosas da Bíblia. Eu quero as revelações maiores. Eu quero as revelações das profundidades. Querida, a gente não está conseguindo lidar com a Bíblia, com as revelações superficiais. Por que nós não estamos conseguindo lidar, gente? Porque ler é uma coisa, praticar é outra. A palavra gera vida não quando você lê, mas quando você pratica. Não, eu vou ler a palavra. Querido, por que é que você lê 2 capítulos por dia? Para você bater a meta e colocar lá no Entre Elas, no Entre Homens? Ler a palavra, querido, de verdade, ler só a palavra não vai gerar vida em você. Se eu colocar fogo nisso daqui, vai fazer o quê? Vai queimar, irmão, tudo, vai derreter esse papel aqui, ó. Agora, aquilo que sai daqui e entra dentro de você, não tem fogo maior na terra. Aquilo que sai daqui entra. Ei, querido, nós estamos lendo a Bíblia, mas vamos falar daquele que a Bíblia fala. Vamos conhecer aquele de quem a Bíblia fala. Eu falei esses dias aí, eu ouvi o Luiz Hermínio dizendo, é poderoso isso. Ele fala, irmãos, a Bíblia é um cardápio, e você abre, e você degusta o que você quiser. É verdade. Eu conheço a Bíblia, vamos conhecer Jesus. Olha, é impossível alguém conhecer Jesus e não mudar de vida. É impossível alguém conhecer Jesus e não mudar de vida. Eu não estou dizendo que você ouviu falar de Jesus e você está na igreja que fala de Jesus. É conhecer o Cristo ressurreto, o Filho do Deus vivo. É impossível. É impossível. Ele nos atrai. Ele nos puxa para dentro dele assim, ó. Tem gente que, eu já falo isso que é verdade. Tem gente que não presta nem para desviar. Vai lá fazer um teste, vai desviar para você ver se você consegue. Eu vou desviar, eu quero desviar. Não quero saber negócio de igreja não. Aí a primeira noitada que você passa no bar bebendo, você está lá chorando. Ai, Jesus, eu estou bem, mas como eu te amo. Ai, é verdade. Querido, o amor dele não mudou. É a gente que a gente está tão acelerado, a gente acorda acelerado, acorda preocupado. E a gente está contando, Carol, a gente está contando, Diogo, que no domingo vai ter aquela revelação que vai rasgar. E as coisas básicas? E a santidade ao Senhor? E o temor a Deus? Querido, você sabe o que é temor? Não, pastor, eu sei o que é temor. Temor é o princípio da sabedoria. Sabe o que é temor? Sei, o temor aborrece o mal. E o temor ao Senhor é fonte de vida. Provérbios 24, o temor ao Senhor é fonte de vida e nos livra dos laços da morte. O temor ao Senhor. Mas na prática, na praticidade, o que é temor ao Senhor? O que é temor ao Senhor na praticidade, gente? Temor ao Senhor é um santo procedimento. O temor ao Senhor é um convencimento que você tem da vocação que você carrega. Escute, o temor ao Senhor não faz parte do seu chamado. Porque tem gente que só teme o Senhor quando está no dia de subir o altar. Não, eu vou entrar em jejum, eu vou pedir perdão pelos meus pecados, porque amanhã eu vou pregar. Não tem a ver com o seu chamado dentro de uma igreja. Não tem a ver com o seu serviço. O temor ao Senhor, ele acompanha a sua vocação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer assim, eu vim escrever para a igreja chamada para ser santa. Sabe qual a vocação da igreja? Buscar a santificação e representar aquele que é santo. Porque ele disse, seja santo, porque eu sou. Então qual é a vocação minha e sua? A nossa vocação é ser santo e representar aquele que é santo. Quando alguém perguntar assim, o que você faz na igreja? Eu represento o Cristo que é santo. Como assim? Eu sou representante dele. Então o temor do Senhor, ele é acompanhado por uma certeza, uma convicção
da vossa vocação. Eu vou explicar melhor, vou fazer bem didático, sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de entender o que é simples. A gente tem muita dificuldade, sim ou não? Não é verdade, irmãos? Por que o óbvio precisa ser dito? Porque a gente tem dificuldade para entender o que é óbvio. Porque a gente vai sendo levado pelos propósitos, e vamos nos esquecendo dos princípios. Só que o que te sustenta no caminho do propósito não é o propósito. O que te sustenta é o cumprimento dos princípios. O temor ao Senhor é alguém vocacionado, com entendimento, com a convicção de representar a santidade de Deus. Aí o cara vai para o trabalho, o cara está no trabalho, aí passa outro e fala assim: epa, que mulher bonita. Bonita é o que eu estou falando, ele fala outra coisa. Aí o cara, que é um cara temente a Deus, ele sabe: não, cara, eu estou aqui como representante da santidade de Deus, não só como um funcionário, eu estou aqui como alguém que representa a santidade de Deus. Aí esse cara, ele vai ser empoderado pelo temor ao Senhor. Ele vai, cara, não fala esse negócio comigo não, cara, porque eu tenho uma mulher dentro de casa e eu honro essa mulher. O que é isso, gente? Isso é temor ao Senhor. Sabe o que é temor ao Senhor? É quando a mulher está aqui na cheia, e fala: meu Deus, meu carrinho já deu quase 100 euros, e meu marido não vai deixar. Já tenho uma ideia, eu vou comprar escondido. Mas uma mulher temente ao Senhor, o que é que ela faz? Eu estou aqui para representar a santidade de Deus dentro do meu casamento. Ela está sozinha, só ela e a dela. Querido, nós estamos de jejum até meio-dia, né? Eu fui fazer a comida do Miguel. Meu Deus do céu, estava boa demais aquela comida. Eu comecei a fazer a massa com caldo quinó e bastante manteiga. Tem gente que não gosta de caldo quinó, mas eu gosto muito de sazon de caldo quinó. E fritei a carninha. Aí eu olhei assim, eu falei: nossa, eu não estou comendo carboidrato mesmo, mas vou dar uma beliscada nesse bife aqui, cara. Eu peguei o garfão assim, aí o relógio, eu só olhei pro relógio, 11h35. Aí eu falei: dá 25 minutos. Eu olhei para a carne de novo. Aí eu olhei para trás e falei: a Jéssica também não está aqui, está só eu e o Miguel. Miguel está enterrando. É verdade, cara. Aí eu parei, eu falei: não, cara, eu não vou aguentar 25 minutos. Irmão, vou falar para você, foi uma eternidade. Quando bateu no 11h58, eu dando comida pro Miguel assim ainda, ó, na boquinha dele. E ele: papai? E o papai tremendo para comer aquela comida. E eu olhei, o relógio não saía de 11h58. 11h58 foi a miséria daquele relógio da endemoniada, 11h58. Querido, isso é temor ao Senhor. Ninguém estava me vendo, eu estava escondido. Mas escute, temor ao Senhor é alguém que está convicto da sua vocação. Eu preciso representar. O Miguel tem 2 anos, mas não é sobre o Miguel ver. Se eu quebrar esse princípio de alguns minutinhos hoje, lá na frente eu vou quebrar um princípio muito maior. Todo homem que não tem reverência na presença de Deus, toda mulher que não tem temor na presença de Deus, essa queda não começou no dia que ela foi irreverente ou falta de temor. A queda começou quando tinha uma ordem para cumprir, ela não cumpriu. Sabia disso? Conheça alguém que tem dificuldade de respeitar horário. É verdade. Conheça alguém que tem dificuldade de respeitar a ordem. Pode saber que lá no final, esse homem, essa mulher vai se tornar alguém que quebra princípios, é irreverente e não tem temor. Aí eu vou te explicar para que fique mais claro. Aqui no altar, todo mundo vai ser uma bênção. Na missão, todo mundo vai ser uma bênção. Mas quando chegar sozinho na frente de um computador ou na frente dos stories do Instagram, ninguém está vendo. Vocês entenderam isso? Está claro para vocês? O que é temor? É a minha convicção que eu tenho da vocação de representar a santidade de Deus. Eu trouxe a prática para você. Você está trabalhando, aí está lá no trabalho e de repente você vê lá um dinheiro assim, igual tem aqui, ó. Falaram que parecia um despacho isso daqui. Eu já repreendi e chamei de despacho. Quem falou que era despacho? Aí, tem aqui 10 euros aqui, ó. Aí, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Escute, está lá o dinheiro. Só que hoje você não precisa. Aí hoje você tem temor. Eu não preciso. Não, o dinheiro não é meu. Só que amanhã falta o leite do seu filho. Aí você passa. Aí você vê os 10 euros. É seu? Não.
Não sei de quem é mesmo. Ó, isso acontece com homens em cima do altar, tá? Senhor, tu sabes que eu estou precisando. Por isso que eu deixei esses 10 euros aqui. Eu tinha 20, sumiu 10. Tô brincando. Nós compramos arroz, estava ali fora. Calma. Deixei 10 euros aqui, ó. Tá aqui dentro aqui, ó. Não é para testar ninguém não, tá, irmão? Que é um propósito, não é oferenda não, tá? Propósito. Eu sei, tá? Foi você, nego. Gente, é verdade. Olha só, escute. Deus não vê como sinceridade o que a gente não constrói com temor. Mas quando sai daqui a língua é fofoqueira. Não tem temor. O pastor chorou, sangrou, pregou. De novo aquela palavra. Já está chata essa igreja. Estou dizendo, aqui não acontece isso. Glória a Deus. Deus não vê com sinceridade o que a gente não constrói com temor. Fecha a boca, rapaz. Pelo amor de Deus, um santo procedimento vai validar aquilo que nós estamos entregando para Deus. Nós queremos chegar aqui com toda sinceridade. Levanta a mão e adora. E a gente acha que é o nome de Deus e que é de Deus. E quando sai por essas portas, será que a minha vocação termina? Será que eu só vivo pelo meu chamado de fazer alguma coisa na igreja? E quando eu saio por essas portas, e quando eu estou sozinho na frente do meu espelho, e quando eu estou sozinho na frente do meu computador, e quando, meu Deus do céu, e quando eu estou na escola sozinha, perto das minhas amigas, perto dos meus amigos, será que não deveria ter temor em nós, de saber que o Espírito Santo está constantemente com os teus olhos sobre nós? Será que a nossa fé só é aqui dentro, e quando sai lá fora eu sou só patrão, só funcionário, só marido? Será que é só isso? Nós queremos que Deus ouve, nós decretamos, Senhor, decreto, Senhor, sentencio, Senhor, agora cura, Senhor, Deus não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque fora daqui nós não temos temor. Fora daqui eu falo palavrão, eu xingo, eu grito com a mulher, eu xingo a mulher, eu xingo o marido, eu xingo as crianças, sua peste, vai pra lá, menino, não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Mas no domingo nós queremos. Gente, a Bíblia fala, Provérbios capítulo 24, que o temor ao Senhor é fonte de vida. Sabe, meu Deus do céu, o temor ao Senhor é uma fonte de vida e nos livra dos laços da morte. Temer a Deus, respeitar a presença de Deus, ser reverente a Deus, ter temor ao Senhor, quando nós estamos sozinhos, isso é fonte de vida. É o que valida a sua entrega sincera. É o que valida a sua entrega sincera. É o que valida o que sai dos seus lábios, alinhado com o seu coração. Aqui nós estamos numa reunião aqui, ó, todo mundo está junto, glória a Deus, aleluia. Mas daqui a pouco cada um vai para casa. É a sua realidade. Querido, não dá para fazer comparação de dores. Cada um tem a sua dor. Eu tenho a minha, você tem a sua dor. Mas para de se apropriar de dores. Para de se apropriar de dores. Para de se apropriar. Sabe, a gente está com... A falta de paternidade é tão grande, que de alguma forma a gente quer chamar uma atenção. De alguma forma a gente quer ser visto. Para de se apropriar de problemas que não é seu. Para de se apropriar de histórias que não é sua. A sua realidade é que você foi chamado, vocacionada para ser o representante de Jesus. Olha como é que essa palavra é tão séria. Eu não vim dizer que Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje não. Essa é uma realidade. Só tem filho de Deus aqui, amém? Onde estão os filhos de Deus? Então isso aqui é uma instrução de um pai. Nós precisamos representar a santidade de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler bem devagarzinho, para que haja uma clareza
enquanto eu estou lendo na sua mente, tá? Dobre a sua atenção. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por isso, deixando a mentira. A minha epígrafe diz assim, ó, exortação à santidade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for boa para a edificação. Meu Deus, aí, pega isso daí, cara. Anote isso daí, grife isso daí, ó. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for bom para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Não transmita informação, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 5. Sede, pois, imitadores de Deus como os filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus e aroma suave. Mas a impudícia, sabe o que é isso? Impudícia é a falta de pudor, imoralidade ou atitudes indecentes. E toda sorte de impureza e cobiça nem sequer nomeia entre vós, como convém a santos. Porque isso convém a santos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora eu quero que você leia comigo o 27 do capítulo 5. O versículo 27 diz assim, ó: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora pega a sua Bíblia aí, você vai virar algumas páginas para frente, até 1 Pedro, versículo 13. Vamos ler a Bíblia hoje. Eu quero falar para você isso, e para me falar isso que eu vou falar para você, eu preciso de embasamento, a gente precisa ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Você não encontrou, querido? Olha aqui na tela. Diz assim o texto: a santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, seja sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornou-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Porque aquele que vos chamou, tornou vós santo, e todo o vosso procedimento foi santificado. O que é que nós precisamos no final desses dias? Para o final dos tempos. Querido, nós estamos clamando, manifesta. Deus tem se manifestado, sim. Deus tem feito, a gente vê Deus fazendo. Mas eu sinto de verdade que há algo mais, sabe? Há algo mais poderoso da parte de Deus para acontecer no meio de nós. Há algo mais poderoso para acontecer em Portugal.
eu fico orando ao Senhor, falando com o Senhor, o que falta? Sexta-feira eu sentei ali na cadeira, quarta-feira. Eu estava aqui de manhãzinha, estava eu, o Diogo estava no canto. Eu falei com Deus, o que eu faço com essas pessoas? Orando por alguns filhos. O que eu faço com esses homens, com essas mulheres? O que eu faço, Senhor, diante dessas circunstâncias? E o Senhor disse uma única coisa para mim: pregue a santidade. Fale da minha santidade. Uma única coisa Deus disse: fale a respeito da minha santidade. Querido, você pode gastar saliva com alguém, você pode instruir alguém. A Bíblia fala para nós instruirmos, para nós pregarmos e anunciarmos. Querido, mas tem coisa que a gente precisa se render, cara. Tem coisa que é só o Espírito Santo de Deus. Ensine a respeito da minha santidade, que qualquer homem que entrar na minha santidade, certamente ele não vai ter as impurezas do pecado sobre ele. Aquilo entrou em mim, a pastora, amor, eu vou ministrar, vamos sentar junto aqui, vamos meditar junto. E a gente foi meditando e Deus foi formando algo dentro de nós. Ela ministrou isso ontem. Eu quero apenas dar uma continuidade àquilo que ela ministrou. Sem temor, Guilherme, nós não vamos chegar a lugar nenhum, querido. Sem temor, nós vamos lotar essa casa aqui, mas quando o culto acabar e apagar as luzes, nós vamos embora e vamos continuar do mesmo jeito. Querido, o homem vai temendo a Deus, a mulher vai temendo a Deus na sua casa, no seu trabalho. E se a Bíblia fala que o temor é fonte de vida, essa fonte de vida não é que você vai lá e pega uma vida para você. Essa fonte de vida fala sobre um relacionamento com a vida. Querido, o que Deus se agrada mais? Nós vivemos uma mentira de falsidade. Às vezes a gente pode ser até preso por falsidade ideológica, porque a gente assume uma pessoa que nós não somos às vezes. Não, pastor, mas eu sei fazer tanto aquilo que eu nasci para fazer isso. Não, cara, a gente nasceu para representar a santidade de Deus. Deus disse, por que Deus deu uma mulher para Adão? Por que os dois, namorando lá, acasalando, o que for, ia gerar, e os filhos iriam espalhar pela terra? Por quê? Porque o homem não é as coisas que carrega a santidade de Deus, é o homem que carrega a santidade de Deus. A Bíblia manda a gente ser espalhado pela terra e espalhar a santidade dele. Aonde eu entrar, querido, uma pergunta que eu vou te fazer: será que os ambientes que você está gerando, Deus naquele ambiente ele é revelado? Será que os ambientes que nós geramos, porque nós geramos ambientes, nós entramos, fazemos amizade, conversamos com alguém, você entra na padaria, compra o pão, você gera ambiente. E a minha pergunta é: será que os ambientes que nós estamos gerando, o Senhor Jesus, de alguma forma, ele é revelado naquele lugar? A Bíblia diz que o anjo apareceu para José, e o anjo diz: José, essa mulher realmente está grávida, e essa mulher está grávida de Jesus, e foi o Espírito Santo que colocou aí dentro, José. Que legal, gente, o anjo validava todo aquele ambiente espiritual, nota 10 para isso. Mas José não se contentou em ser só aquele que tinha visão aberta, porque o anjo, por mais que apareceu para José, falou com José, o anjo não estava isentando José da sua responsabilidade como marido. Então escute, José agora ele não está sendo vocacionado a falar que viu o anjo. A vocação de José não era se qualificar como profeta de visão aberta. A vocação de José agora era cuidar de Maria e guardar a vida de Jesus. A vocação de José era representar a santidade de Deus dentro do seu casamento. Ele poderia largar aquela mulher, não saber daquela mulher, não saber daquela criança, mas essa não era a vocação de José. Ele viu que a sua vocação e a sua responsabilidade como marido era um local, era um ambiente onde a santidade de Deus iria aparecer, onde a santidade de Deus iria ser revelada. Ele poderia se contentar que falasse: olha, eu sou o homem de Deus. Mas talvez Deus diria: eu não chamei você para ser homem de Deus, eu chamei você para representar a minha santidade lá no seu casamento, José, com essa mulher, José, diante dos maridos, diante dos parentes dessa mulher, José. Querido, a gente quer ser um homem de Deus, mas será que a gente quer representar o Senhor nas nossas atividades lá fora? Gente, a Bíblia vai dizer: olha, trabalhem, e das vossas mãos paguem as contas de vocês. É a Bíblia que fala isso. Será que eu não posso representar? Será que é só aqui dentro que eu represento a santidade?
Será que lá no meu trabalho eu não posso representar a santidade? Será que eu não posso ser um bom funcionário? Olha, a gente tem problema em ouvir isso. Não é verdade? Será que a gente não pode ser um bom funcionário? Sim, Senhor. Não, Senhor. Eu vim trabalhar. Será que a gente tem que roubar uns minutinhos? Será que é para entrar às 8? Vamos entrar às 8h15, porque ele não vai perceber. Será que é para sair às 18 horas? Vamos sair lá para as 17h30. Será que isso não é ser um homem santo? Será que isso não é representar a santidade de Deus? Será que esse ambiente, alguém não pode apontar o dedo para você e falar assim: esse cara é um homem santo, esse cara é um homem de Deus? É assim ou não é? Será que eu não posso ser um patrão e ser um homem de Deus? Será que na minha condição, escute, é condição, tá? É condição. Você pode ser funcionária hoje, pode ser que amanhã seja uma patroa, amém? Agarra aí, filha. Agarra aí. Pega aí. Uai, né, filha? Né, Jean? Igual o Jean. Jean era patrão até uns tempo atrás. Agora eu não sei nem o que ele é mais. É verdade, é a condição. Será que dentro desse ambiente, dessa condição, nós não podemos representar o Senhor? Você acha que Deus vai vir buscar, Carol, uma igreja? Você acha que Deus vai vir no domingo? Quem dera se o Senhor viesse no domingo, porque eu estou. Ai, quem dera se o Senhor viesse buscar quando eu estivesse ministrando. Ai, quem dera se o Senhor viesse me buscar quando eu estivesse servindo as crianças. Quem dera se o Senhor viesse naquele momento que eu estou ajoelhado. Quem dera, não, vai não. Porque a Bíblia fala que ele vem como um ladrão, querido. Quando você menos espera. Cuidado, porque Jesus pode voltar para você lá para as 11h30 da noite, quando a sua esposa dormiu. Cuidado que Jesus pode voltar para você lá para as meia-noite, quando o seu marido dormiu. Não pode falar isso mais na igreja. Então eu vou falar onde? Eu vou esperar você cair? Eu vou esperar sua casa cair? Você acha que eu sou um pastor de apagar incêndio, querido? Chega lá só na hora do tumulto, joga água e depois vai embora? Vai esperar o quê? Vai esperar a casa do marido cair, a casa da mulher cair? Vai esperar os filhos desviar para falar? Querido, o Espírito Santo está nos convidando a uma sinceridade. Ele não vê com sinceridade aquilo que nós não construímos com temor. Não, pastor, a palavra foi meio assim que eu não entendi nada. Claro, a semana toda só pegou imundícia na sua mente, só ouviu música do mundo lá no Spotify, só entrou porcaria nos seus ouvidos. Aí claro que você não pega a palavra no domingo, porque você quer a sinceridade no domingo, mas não tem um santo procedimento durante a semana. O que vai tocar Portugal não são os nossos cultos. O que vai tocar Portugal é um santo comportamento lá fora, é um procedimento lá fora, é o não para o pecado, é bater no peito e falar assim: se quiser acabar a amizade pode acabar, mas para de mostrar mulher pra mim, pornografia no celular, cara. Pega aí e vai trabalhar. Olha, se quiser a amizade pode acabar, mas os meus ouvidos não é pinico para ficar ouvindo essas fofocaiadas suas. Ô Deus, você já reparou que as pessoas desviam porque a igreja magoou ela? Porque a irmã fala demais? Porque o pastor? Porque o pastor ficava pedindo dinheiro no altar e andando de Mercedes para cima e para baixo. Reparou que as pessoas desviam por causa disso? Aqui não, né, meu filho? Tem que consertar a porta do meu carro lá, meu filho, tá amassado. Já reparou? A pessoa desvia e só... Agora, por favor, ai meu Deus do céu, alguém chegar aqui e falar assim: eu me converti a Jesus. Não foi por causa daquele culto poderoso. Eu me converti porque eu olhei para aquele cara e ele me constrangeu com as suas atitudes. Eu me converti porque não sei o que tem nele. Eu me converti porque tem uma santidade dentro dele. Ele representa alguém que é maior que ele.
porque assim foi João Batista. Eu não sou quem vocês esperam, eu sou só um representante daquele que vem e é maior do que eu. E é maior do que eu. Vamos anunciar esse Cristo. Vamos anunciar esse Cristo. Olha aqui, ó. Eu vou te dar um conselho, olha aqui, ó. Fala de Jesus sem abrir a boca. Ó, sem abrir a boca. Olha, que tem esse cara. E agora eu entendo que Jesus disse: muitos irão vos odiar por causa de mim. Mas gente, a gente quer ser aceito por eles. Sabe por que vai odiar? Porque vai dar na contramão. O cara está roubando, você está devolvendo. Um está liberando palavras de morte, você está liberando sentenças de vida, decretos de vida. Um liberando sentenças de morte, você está liberando decretos de graça, de vida. É contramão, querido. Você vai ver se não vão chamar você de o chato do rolê. Quando tiver numa rodinha e começar uma fofocaiada. Ô gente, desculpa lá, tudo bem? Eu vou pegar meus guri aqui, eu vou para casa, depois a gente conversa mais. É porque às vezes a gente acha que fofoca é só em dois. Não é não, tá, querido? Olha só, de verdade, que às vezes está no grupo e o grupo vai sendo levado, porque tem gente imatura no grupo, e você vai sendo conduzido, daqui a pouco naquela roda, várias pessoas viram assunto sem chance de se defender. Você quer ver se vai ser o chato do rolê? Ô gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Eu vou embora para casa. Não, depois a gente conversa. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Aí você pega e vai para casa. Sabe o que eu vou chamar você? Olha lá o chatão. Epa, não gosto nem de ter comunhão. Isso não é comunhão não, querido. Isso é facção, sai fora disso. Comunhão, você senta na mesa e come um pão agradável. Você bebe um bom vinho. Você se banha nos azeites da presença. Isso é facção, cara. Não, mas a gente quer a glória no domingo. Gente, isso é muito atual para esses dias. Nós não veremos a glória de Deus, porque não há sinceridade em nós. Não veremos aquilo que nós estamos pedindo. Eu percebo que muita coisa Deus tem para fazer em homens e mulheres dessa casa, na minha vida. Mas se eu não for pego em um santo temor de Deus, não tem sinceridade. Diga-se comigo, porque Deus não vê sinceridade, não vê como sinceridade aquilo que nós construímos sem temor. Tem gente que sabe maquinar o mal para depois representar Deus, tá? Sabia disso? Tem gente que consegue manipular situações. Olha como é que isso é sério. Não, pastor, tem gente que manipula situações para que a palavra de Deus seja a dele, seja a dela. É verdade, sabia que existe isso? Como que nós vamos ver o que nós queremos ver da parte de Deus? Eu percebo que Deus visita aqui o coletivo. Eu vou te ensinar uma coisa. Deus está te visitando no coletivo hoje. Mas lá na sua casa, Deus vai te visitar como o Diogo, como a Alice. Sabia disso? Como o Ronaldo. Houve uma época da minha vida que eu estava um crente meio assim, meio estranho. Acabava o culto, falava mal de pastor, falava mal do presbítero, falava mal do diácono, falava mal do irmão, falava mal do gato, do cachorro. E é sempre assim. Corre de pessoas que começam com esse assunto. Se fosse eu, sai fora. Tá bom, se falar você faz. Tchau. Corre, porque eu era assim. Chato demais. Acho que os anjos vêm servir, os anjos vão até embora. Não, porque se fosse eu, não, porque se comigo, mas porque eu acho, querido, você é pastor? Você é pastora? Por favor, você não é não, então você não, acha só o que é seu, porque ninguém sabe o que nós passa, cara. Só quem viveu de... É ou não é, Rogério? É ou não é? A Jéssica ontem, amor, bateu uma angústia em mim, amor, bateu uma angústia. Eu fiquei com pena dela, eu falei, Senhor, se eu pudesse poupar minha esposa desse lugar. Se eu pudesse poupar minha esposa desse lugar. Ela sentada no sofá com o Miguel gritando, com Cecília gritando, ela, amor, eu vou pregar amanhã. Começou a chorar, eu falei, amor, calma. Quase que eu falei, amor, eu prego no seu lugar.
para poupar ela, mas não posso. Eu tenho que tomar cuidado para mim não amar mais ela do que Deus ama ela. Cuidado para você não amar mais as pessoas do que Deus ama ele. Porque Deus, o amor dele o nosso é condicional. Eu amo ela até ela me trair e me mandar embora. Aí o amor acaba. Não é, gente? Você acha que eu sou bobo? A gente que é bobo que fica amando quem não ama nós. Nós fica amando quem não quer saber de nós. Estou falando de marido e mulher, isso aí mesmo, vocês entenderam. A gente que é bobo que fica atrás de gente que não quer saber de nós. A gente tem um pai. Será que você entende isso? A gente fica se humilhando por porcaria. Estou cheio de coisa hoje. Se rastejando por coisas, meu Deus do céu. Levanta de manhã e fala: a vida não quer saber de mim. Essa vida dos homens não quer saber de mim. Mas a vida eterna me encontrou. A vida eterna me encontrou. Levanta e dá um brado. Hoje eu quero só passarinho. Sai urubu, sai gavião, sai fora. Hoje eu quero só alegria. Cadê o girassol? Cadê o sol? Cadê a natureza? Vira vegano, cara. Vira qualquer fogo. Vira vegano, vira corredor. Vai malhar, vai pegar peso. Vai dar um jeito de emagrecer, engordar, fazer o que você quiser. Mas pelo amor de Deus, vamos parar com essa dependência de amor humano. Ele nos ama, cara. Começa a ser temente a Deus, pra você ver. Tá um trabalho. Pergunta a minha esposa, um dos motivos que eu não vou na praia. Porque, gente, é uma afronta para um homem de Deus ir na praia. É ou não é? Para um homem de Deus. Para um homem que não é de Deus, ele vive na praia todo final de semana. Deixa pra lá. Tô brincando, gente. Tem gente que gosta de praia, tá? Eu falo, amor, é uma afronta. Você olha para um lado, você olha para o outro. É uma afronta, não é? Gente, eu sou homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sou marido, eu sou de carne. Gente, estou falando mentira aqui. Você também é de carne, você não sabia, não? Não fica flertando com pecado, não. Mulher não flerta com pecado, não. Sabe por quê? Porque alguém temente de Deus, ele não precisa resistir ao pecado. Alguém temente de Deus está fugindo daquilo que aparenta ser mal. Quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Vê se ele foge do que aparenta ser mal. Cara, se tem uma aparência, não, pastor, foi irresistível. Quando chegou lá, você conhece o ser humano, a carne é fraca. Deus perdoa você, mas nós demora um tempinho, nós te bate primeiro. Primeiro nós vamos te umas bicudas, santa, ainda mais de botina. O que é que uma igreja temente ao Senhor pode gerar? Uma manifestação gloriosa nas ruas, uma manifestação gloriosa nas escolas. Você vai ver quando os adolescentes, meu Deus do céu, com 15 anos na escola, não faz, temer tanto ao Senhor que não cair na rodinha do bullying. É bullying que fala, né? Quando o adolescente fala assim: cara, eu não preciso fumar isso daí para ser feliz, não. Eu já tenho uma alegria dentro de mim. Você vai ver, cara, os adolescentes na escola serem empoderados pelo Espírito Santo, mas eles precisam temer a Deus. E isso cabe nós, pais, ensinar, sabia? Sexta-feira eu ministrei sobre o que nos jovens lá? Só tinha 2, tá, papai? Cuidado, só tinha 2. Cuidado, porque amanhã você fica pedindo nós para orar pelo seu filho, tá? Tinha 3? Foi o quê? Reverência. Reverência. Cara, eu vou ter que ministrar reverência amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Se hoje eu não ensinar os meus filhos a ter temor ao Senhor. Eu já aperto com o Miguel, agora não vou apertar mais, tá, amor? Criança que tem 2 anos, até que vai, gente, 3 anos. Agora criança com 5, 6 anos, aprendendo a brincar. Pergunta os meninos aqui pra você ver. Eu boto todo mundo para fora da igreja. Lá na igreja, minha igreja no Brasil, eu dobrava o meu joelho para orar. Eu passava a mão debaixo do banco, estava cheio de chiclete. Isso é o que, gente? Isso é reverência? Cheio de chiclete, irmão. Você botava a mão assim, ó. Você dessa época não, né, Sabrina? Cheio de chiclete colado. Ronaldo uma vez não foi, filho? Eu falei: filho, você vai orar, mas por favor, vem cá, joga esse chiclete fora. Nunca mais o Ronaldo foi com chiclete na igreja. Não, pastor, é só um chiclete. Isso é religiosidade. Deixa de ser. Começa assim, querido. Começa quebrando pequenos princípios hoje. Aí amanhã tá batendo na esposa e achando que é normal, que Jesus perdoa, que a igreja é obrigada a perdoar. É verdade, não é assim não, irmão. Toda queda de um homem não começou no dia que ele caiu, não, cara. Começou no dia que ele começou a quebrar os princípios. Quando ele foi deixando a reverência de lado e o temor de lado.
Quando ele falou, eu estou sozinho, ninguém vai ver, eu posso quebrar o jejum antes da hora, porque Jesus perdoa. Não, para o homem mais sábio da Bíblia, Deus traçou uma linha. Ele falou, Salomão, você é o mais sábio, mas eu vou dizer para você, não arrume mulheres de estrangeiras. Não arrume mulheres estrangeiras, Salomão. Ele era o mais sábio. Jéssica falou para mim, amor, mas como que ele conseguiu pecar se ele era o mais sábio? Eu falei, amor, o pecado não tem a ver com sabedoria, querido. Sabia disso? Você pode ser o mais sábio que for, você pode ser o pastorzão, você pode ser o ministro de adoração, você pode ser quem for. Não flerte com o pecado, seja um homem temente a Deus. É assim que a glória de Deus vai vir. Não é de culto em culto, é de glória em glória, nas ruas, nas escolas. Calma, calma. Calma, querido, calma. Se a gente conhecer Jesus, se ele não mudar a gente de dentro para fora, nada funciona. Nós vamos continuar em culto, em culto, em culto, em culto, em culto, até a gente enjoar e ir para Netflix. Essa semana o Miguel torceu o braço no sofá e eu tive que sair correndo com ele para o hospital. Eu não sabia se o braço tinha quebrado, se tinha torcido. Eu sei que do jeito que eu peguei ele aqui, eu segurei ele e fiquei. Eu fiquei quase 2 horas com o Miguel, do jeitinho aqui. Ele só ficava gemendo de dor. Aí o incircunciso me deu pulseira verde, lá em Faro. Aí eu olhei para a pulseira e falei assim, Senhor, tá tranquilo. Me deu pulseira verde, eu saí. Ô gente, pulseira verde significa eternidade. Aplaude o Senhor Jesus. Pulseira verde é eternidade. Aí eu olhei para aquilo e falei, tá bom, fui lá para fora e fiquei. Aí do meu lado tinha uma brasileira. Aí do outro lado tinha assim uma portuguesa, cigana, portuguesa. E ela conversando e tal. Foi levar a sobrinha dela com problema no olho. E aí eu ganhando a cena assim, ela falou, aí chegou um moço e falou assim, e aí, como é que tá nossa miúda? Ela falou assim, nossa miúda foi embora. Ah, sinto muito, não aguentou não. Querido, ela tinha 2 meses que tinha perdido uma filhinha lá no hospital. 2 aninhos. Perdeu, morreu. E a alegria dela rindo. Eu até pensei assim na minha natureza humana, deve ter um monte de filho, né? Depois eu pensei, mas mesmo assim, mesmo tendo um monte de filho, perdendo um, acho que é uma alegria dela rindo e brincando. E o Miguel, aí eu botava o celular e distraía, depois chorava de novo. E aí já deu 20 minutos de eternidade. 30 minutos. Quando deu 40, a mulher falou assim, desculpa lá, eu não tenho nada a ver com a tua vida, desculpa lá, mas ele começa assim, né? Olha, o que se passa com o miúdo? Eu falei, ele caiu do sofá e tal. Epa, mas esse não pode? Epa, pulseira verde? Pode ter quebrado, já viu? Não, só botou um remedinho só. Eu fiz a triagem, o Miguel assim com a bundinha para baixo, a médica só abaixou e enfiou um remédio nele. O Miguel só trancou assim, o Miguel olhou com a raiva para aquela cara. E aquilo subiu uma raiva em mim, porque eu, senti meu filho igual um cachorro. Aí eu falei, Senhor, tá tudo bem. Eu comecei a ficar estressado, gente, sem açúcar, sem carboidrato. Sem comer, eu já sou estressado. Meu Deus do céu, se eu vacilasse, o diabo entrava em mim, gente. Eu estava com um pico de estresse, mas Senhor, tá tudo bem. Aí a mulher começou a ficar indignada por mim. Calma, gente. A gente tem que ter calma. Se você representa o Senhor, fique tranquilo, porque a presença de Deus vai vir naquele lugar. Eu fiquei tranquila e a mulher, pai, não pode. Vai lá, pai. Eu falei, daqui a pouco eu vou, tá tranquilo, gente. Pai, mas o miúdo tá aí. Eu falei, não, daqui a gente espera um pouquinho. E fiquei. Aí passou 1h10. Aí ela voltou de novo. Pai, desculpa lá, nada a ver com a tua vida, desculpa lá, mas vai lá. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá e falei, senhora, eu queria saber se vai demorar muito. Tava lotado aquilo lá, gente, lotado. Se vai demorar muito o atendimento. Aí a mulher, desculpa lá, tem que esperar, pai. Aí eu falei, não, esperar eu sei que tem que esperar, mas eu quero saber se é certo. Eu não sei se o braço do meu filho está quebrado, que eu não mexo, ele não deixa mexer. Mas a mulher lá me deu pulseira verde. Tem que esperar. Aí eu voltei. Quando eu voltei,
ela é pequenininha, portuguesa, assim. Ela já entrou com tudo, sim. Olha lá, eu não tenho nada a ver com a vida desse menino aqui, não. Agora foi para todo mundo. Desculpa lá. Mas isso não pode, pá. Vocês dão pulseira verde. Eu estou nesse hospital já há 35 anos. Eu já conheço isso daqui. Não pode. Aí levantou uma outra portuguesa. Gente, eu causei fuzuê não, tá? Gente, começou a levantar um negócio de briga ali. A mulher já levantou com a cara da minha mãe, cara. Eu dou 5 minutos. Se não atender minha filha, eu entro lá dentro. Eu falei, cara, é Rita. Dona Rita, igualzinho minha mãe. Eu falei, meu Deus. Aí a outra falou, é verdade. Eu estou aqui tem 2 horas e não me atendeu. Gente, não era eu que estava causando aquele fuzuê. Não era eu. Eu estava quietinho na minha. E uma confusão. Aí eu, não, tá tudo bem. Eu doido para eles cair no pau, né? Eu doido. Mas eu falei, não, tá tudo bem, vai atender já. E o Miguel, E a mulher brigando. Aí o esperto foi o segurança, que viu que o negócio estava ardendo. Ele foi lá e falou assim, qual é o nome dele? Eu falei, Miguel. Aí ele foi lá dentro e conseguiu um jeito de eu passar pela triagem de novo. Cheguei na triagem, era outro cara. Aí a pulseira de verde já virou, Jesus está voltando amanhã. Virou a abóbora, sei lá, laranja, não sei, amarelo. Aquela que está quase. A vermelha que Jesus voltou hoje, né? Aí eu saí, aí peguei o Miguel. Aí quando eu saí, quem estava lá fora? A mulher. E aí, como é que foi lá? Eu falei, não, eu não consegui nem tirar raio-x do menino. Acho que o braço dele estava só deslocado, acho que voltou por um lugar, sei lá o que aconteceu lá. Foi assim, foi uma tarde estressante. Mas depois eu cheguei, eu no carro falei, Senhor, sábado, sexta-feira eu e Jéssica metido na palavra, eu lembrei desse cenário. Eu falei, Senhor, eu não estava causando confusão nenhuma, mas eu tinha que estar pronto para ser uma resposta para aquele lugar. Sabia disso? Sabia que quando você entende a sua vocação, temendo ao Senhor em ambientes, você é uma resposta para ambientes? Quando a Maria recebeu o anjo, você vai engravidar. Ai, Maria, eu vou gerar o Messias, eu vou gerar. Gente, ela temia ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor. Foi o que a pastora disse ontem. Gente, pega isso. A Maria, ela não era mulher de Deus, ela era mãe de Jesus. Deus não chamou, Deus não queria uma mulher, Deus queria uma mãe para o filho dele na terra. A vocação de Maria não era pegar um outdoor e causar o fuzuê, porque eu sou a mulher de Deus, eu sou a imaculada, a santa, eu sou aquela que vai ser adorada. Não! Foi Maria que limpou o cocô de Jesus. Foi Maria que levou Jesus para a creche, deu a primeira papinha para ele, pegou na mão dele e ensinou a atravessar a rua. Essa era a vocação de Maria, ser uma mãe e representar a santidade de Deus dentro de casa. Ser uma mãe e representar a santidade de Deus dentro de casa, zelando pelos filhos, guardando os filhos. Nós precisamos gerar ambientes. Nós como igreja precisamos gerar ambientes aonde o Messias vai ser revelado. Vai cuidar do menino Jesus, vai cuidar do menino Jesus, vai cuidar do menino Jesus. Como que eu gero um ambiente que o Messias é revelado? Gente, escute, Jesus ficou 30 anos. O apóstolo pregou aqui, para 3 anos e meio ele fluiu no ministério. Eu não estou pedindo você para fazer teologia e virar pregador aqui na igreja. Uma pessoa uma vez aqui, não está entre nós, já foi embora há muito tempo. Eu não curto muito a casa do leão, não. Por quê? Porque só o apóstolo que prega. Pelo jeito aqui também é assim, não é só você que prega. Eu ouvi aquilo que afronta. Aquilo subiu dentro de mim assim, e na época eu estava em crise. Porque eu venho de uma igreja que todo mundo prega. Eu venho de uma igreja que... Deixa para lá. Eu venho de uma cultura onde todo mundo prega. Ninguém tem a responsabilidade de se tornar um padrão. É só pregar. É só pregar, é só pregar, é só pregar, querido. Isso que eu estou falando aqui é o mínimo que eu posso fazer diante de vocês. Sabia disso? Sabia disso? Falar aqui é o mínimo que eu posso fazer. Agora, se tornar um padrão relevante, aí sim. Se tornar alguém que representa a santidade de Deus, aí sim. Eu não gosto da casa do leão não, porque é só o apóstolo que prega. Eu não curto muito não, porque pelo jeito é só você que prega. Então eu falei, é só eu que prego aqui mesmo. É só eu que prego, porque eu não quero formar pregadores não, querido. Aqui eu falei para ele, filha, porque aqui não é escola de teologia não. Aqui a gente forma homens para dentro de casa. Aqui a gente forma homens para a sociedade. Homens cheios da presença de Deus.
Homens cheios da glória de Deus. Homens que respeitam mulheres, respeitam filhos. Mulheres que respeitam seus maridos. Tudo isso vivendo uma vida santa. Eu achei que a Casa do Leão era escola de teologia. Não é não, querido. Nós formamos muitos pregadores e pregadoras ao longo da história, mas nós formamos péssimos maridos, péssimos pais, péssimos filhos. Agora a gente tem que recomeçar tudo de novo. O que eu estou falando para vocês, o que Deus falou para mim, eu deveria ter ouvido isso quando eu era pequenininho. É ou não é, filho? É ou não é, meu filho? Até Ricardo chegou agora e já está, é verdade, pastor, tá certo, pá. É ou não é, Fernando? Você que é português, o João que é português, o Ricardo que é português, cadê o... Aqui, ó, esqueci o nome do meu amigo lá, português também. Pois é, cara. Porque aqui em Portugal, é no Brasil, é na Venezuela, é em qualquer lugar. O evangelho é o poder de Deus. Aleluia, né? Toca no domingo, o poder de Deus flui. Mas ele disse: vós sereis as minhas. Só pode ser uma testemunha quem, viu de fato. Caso contrário, nós seremos apenas informantes em cima do altar com o microfone na mão, falando de alguém que a gente não conhece, falando de alguém que a gente não passa tempo. Querido, de verdade, isso aqui, eu sei que você está incomodado, que já passou os minutos, mas isso aqui é uma verdade que nós precisamos ouvir, cara. Chega lá na sua casa, no seu trabalho, e fala: amor, a partir de hoje a gente vai temer ao Senhor aqui. Tem gente que parou de temer na hora de fazer o amor com a esposa, com o marido. Um homem sem reverência, sem temor, as coisas vão entrando por debaixo do tapete. O pior é que a gente dá um jeitinho de apontar e falar que é de Deus. Sabia disso? É a mulher dele, sua mãe. As coisas vão se ajeitando, vai se moldando. Mas a Bíblia diz: não amoldeis com os padrões desse mundo. A gente acabou de ler. Mamãe, eu vou ter que... Já pensou? Já pensou, ô Igor? O José cresce, vira um pastor. Aí tá o José pastoreando o Miguel, dizendo para o Miguel que tem que ter reverência. Mas se eu tivesse feito a minha parte, ele ia poder pregar a glória, a presença de Deus, a manifestação. Mas está pregando reverência porque o pai não ensinou. De verdade. Eu vou falar para você aqui, com muito carinho, com muito amor. A mim você deve respeito, a Deus, reverência e temor. Eu quero pegar crianças com telemóvel dentro de igreja, não. Eu vou pegar o telemóvel para mim. É verdade. Eu estou errado, irmão. Eu estou errado. Telemóvel dentro de igreja. Cara, eu não gosto que o Miguel come dentro da igreja. Por mais que uma criança de 2 anos, tudo bem, gente, é pequeno, não tem jeito, né? É ou não é? Criança, eu estava brincando aqui, o Bernardo e o José, a gente conversando: vai brincar lá fora. Porque se eles entenderem que aqui dentro eles podem brincar, e aí? Eles vão crescer como? Como, gente? Não, pastor, você é muito radical. Olha do jeito que as coisas estão hoje. Olha como é que as coisas estão hoje, Sabrina. Meu Deus, radical. Jesus disse: se o seu olho peca, arranca ele e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora. Aí você está chamando isso de radical. Cara, meu Deus do céu. Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. O que é que Deus estava ensinando para Moisés? Aqui você não entra do jeito que você entrava diante dos outros deuses. Aqui tem lei, aqui tem ordem, Moisés. Aqui tem princípio, Moisés. Não quebra não, querido. Vai deixando as coisinhas saírem do controle hoje. Isso é igual um tiro que você dá aqui, Você dá um tiro, você mira lá, 1 milímetro aqui que você desvia aqui, que você treme aqui, lá é quase 1 metro de diferença. Com o passar do tempo, sai do controle, com o passar do tempo, Aí você liberou o seu filho para atingir o alvo, lá na frente você não sabe porque ele desviou. Eu falei para Jéssica: se esse menino desviar, vai ser safadeza dele, ele vai merecer uma surra. Porque ele vai ter um pai e uma mãe para ensinar, que eu não quero que ele comece de novo, não. Qual o ambiente que a gente está gerando? Será que a gente está gerando os ambientes que Cristo é manifestado?
Será que você, quando ouve um grito da patroa, um não da patroa ou do patrão, como é que você faz? Grita comigo, não é só crente. Aqui eu não baixo bola para ninguém não, hein? Como é que a gente faz? Será que a gente não deveria criar ambientes para que Jesus seja manifestado? Meu Deus do céu. Nas finanças, será que Jesus não pode se manifestar? Jesus quer se manifestar nas finanças, querido. Jesus quer entrar com recursos para a sua casa, para a sua vida, mas você não dá espaço para Deus se manifestar. Porque a gente, ei, escute, Deus vai se manifestar onde tem temor. É ou não é? Jesus está atrás de uma igreja sincera. Ele não está atrás de uma igreja. Escute, pode ter certeza, Diogo, Jesus vai voltar no domingo não, cara. Porque se depender do domingo, nós tudo vai para o céu. É por isso que os dias finais da manifestação de Deus serão terríveis na terra, porque Ele vai encontrar aquele que perseverou até o fim, aquele que andou em fidelidade, aquele que andou em obediência. Esses foram treinados no dia a dia. É por isso que é verdade. É por isso que a gente fala de hora, a gente fala de minutos, a gente fala de respeitar a autoridade. É verdade. Ô gente, não, respeitar a autoridade é condicional. Querido, você não quer respeitar o pastor? Por favor, vai para outra igreja. Você vai me fazer um favor de ir para outra igreja. Ovelha respeita pastor e pronto, acabou. Não, pastor, não pode falar isso não. É verdade, pronto, acabou. Acabou, gente. Eu não tenho medo de falar isso não. Porque eu tenho convicção da minha vocação. Porque eu tenho convicção da minha vocação de representar a santidade de Deus. Nós precisamos se levantar com convicção no trabalho, na escola, nas creches, nos hospitais, nas ruas, que é só assim que a glória de Deus vai tocar essa nação por completa. Fica de pé em nome de Jesus. Deus está dizendo que Ele está atrás de uma igreja sincera, uma igreja com santo temor diante da presença dEle. Uma igreja com santo temor diante da presença dEle. Uma igreja que representa a santidade de Deus. Não, pastor. Escute. Quer saber se você tem temor? Olha os simples detalhes. Mulher, homem, até o jeito que a gente se veste. Sabia disso? Revela se o homem ou a mulher tem temor ou não a Deus. As mulheres das roupas decotadas, das calças justas, que desenha todo o corpo. Ah, gente, eu estou no meio de filho de Deus. Eu estou dando uma instrução pastoral. Você sabe se tem ou não temor ao Deus. Sabia disso? Será que isso é representar a santidade de Deus? Não, pastor, isso é religiosidade, né? Não, querido. Um homem, eu tenho que comprar camisa mais larga assim, ó, fica abaixando assim, ó. É verdade. Calça coladinha, peito para fora, bunda empinada. Isso é santidade ao Senhor, cara. O jeito que você cumprimenta, Fernando, o jeito que você abraça. Ó, eu tenho filhos espirituais aqui que me ligam e falam: pai, falta 10 para meio-dia, mas eu estou com uma urgência numa reunião. Se eu não comer agora, eu vou comer só de tarde, não vou aguentar, pai, eu preciso trabalhar. E eu posso comer. Você acredita nisso, Bia, que me liga? Você acha que eu olho para isso como? Como se eu fosse o chefe de alguém? É alguém guardando o coração dele, cara. Ele está falando: pai, o senhor não está aqui. Pastor, o senhor não está me vendo, a minha mulher não está me vendo, mas Deus está me vendo. E eu preciso de uma aprovação espiritual. Sabe o que é isso? É guardar o coração. Alguém que chega atrasado e fala assim: olha, me perdoa, eu cheguei atrasado, me perdoa, por favor, eu não vou, vai acontecer isso mais não. Sabe o que é isso? Isso é temer ao Senhor. Foi um imprevisto, isso é temer ao Senhor, cara. É dizer assim: cara, eu percebi que eu falei muito bravo com você, eu estava no dia mal, você me perdoa. Isso é o que? Isso é manifestação de santificação. É alguém que foi santificado, é alguém que está representando Jesus na terra, representando a sua santificação, a sua santidade. Deus não vê com sinceridade aquilo que a gente constrói sem temor a Ele. Em nome de Jesus, nós esperamos no dias do fim uma igreja temerosa ao Senhor. Uma igreja que não será igreja só nos dias de domingo, nas suas reuniões,
mas uma igreja que será igreja onde ela estiver. Talvez você precise se arrepender nessa manhã. Talvez você precise se arrepender nessa manhã. Começou com detalhes. Hoje você não consegue ler a Bíblia. O seu resumo é feito pelo telemóvel. Nem 2 capítulos você lê, homem e mulher nessa casa. Você foi deixando se levar pelos detalhes. O seu telefone nem desperta mais 5:30 da manhã. Antes de trabalhar você nem faz a sua devoção. Mas Deus está te convidando para esse lugar. Eu vou contar um segredo para você. Sabe quando é que Deus vai se manifestar? Escute. Sabe quando é que Deus vai se manifestar a Portugal? É quando, através da nossa vocação, nós prepararmos um corpo para se casar com Ele. É quando, através da nossa vocação, nós separarmos uma noiva para se casar com Ele. Porque santidade é separação. Gente, Jesus está à porta. Jesus está à porta, mas Ele não quer voltar para a casa do leão. Ele não quer voltar para a congregação na casa do leão, querido. Jesus quer voltar para a sua igreja. A Bíblia fala que o marido de Abigail, Jéssica falou sobre isso ontem, ele não era 100%, querido, ele tinha suas falhas. Querido, ele foi ingrato diante do rei. E a Bíblia diz que o rei iria matar Nabal. Mas Abigail, ela estava dentro da sua vocação como esposa. A Bíblia fala que ela correu diante do rei. Ela se dobrou diante do rei. Ela estava dentro da sua vocação como esposa. Ela guardando a sua casa, guardando o seu marido. Querido, essa precisa ser a igreja dos fins. Não importa como que está o mundo lá fora. Nós precisamos guardar a santidade, guardar a nossa vocação. E a Bíblia fala que o rei perdoou aquele homem, mas aquele homem morreu. E dentro de pouco tempo aquele rei voltou. E ele voltou porque ele se encontrou, porque ele sabia que ele tinha se encontrado com uma mulher bem vocacionada. Sabe quando é que Jesus vai voltar? Sabe quando? Quando a gente parar de colocar a culpa em Nabal e se prostrar diante dele. Quando a gente dizer: olha, Senhor, as finanças não estão de acordo, o meu armário está vazio, mas eu sei da minha vocação, eu não perderei os meus valores e os meus princípios. Jesus vai voltar para casar com uma noiva temente, vocacionada a representar a sua santidade. Se Jesus será que você pode cantar isso nessa manhã? Dizer: Senhor, o Senhor é aquele que me vê. Será que você pode dizer isso para Ele? O Senhor é aquele que me encontra no oculto. Ele conhece os seus pensamentos. Cante isso nessa manhã. Deus vem trazer clareza à nossa mente nessa manhã.